A história começa em 1973, numa pequena vila da Irlanda. Está acontecendo o casamento de Peg. Durante a festa, um grupo de pessoas usando máscaras estranhas aparece carregando uma cabra, mas Peg claramente fica desconfortável com aquilo. Sem se sentir bem, ela sai da comemoração para tomar um pouco de ar. Lá fora, acaba vendo a mesma cabra novamente. Algum tempo mais tarde, o marido sai à sua procura, preocupado porque ela não voltou. Mas Peg simplesmente desapareceu. A única coisa encontrada é sua aliança de casamento caída no chão. Conhecemos uma mulher que vive sozinha em seu apartamento. Enquanto caminha pela casa, ela canta baixinho uma antiga canção irlandesa. Ela nasceu com uma deformidade em um dos pés, escutamos o choro distante de um bebê, mas nenhuma criança aparece em cena. Em determinado momento, ela se olha no espelho, cobre a cabeça com um pano e tira a própria vida. Os dias passam, depois as semanas. Seu corpo permanece sozinho dentro do apartamento, até que muito tempo depois as autoridades finalmente entram no local e fazem a remoção. Algum tempo mais tarde, somos apresentados a Siobhan e sua noiva Mila. As duas vivem em Dublin e chegam justamente ao apartamento onde aquela mulher morreu sozinha. Logo descobrimos que a falecida era a mãe de Shu. A relação entre mãe e filha estava completamente destruída. Shu não demonstra tristeza pela morte dela, pois havia cortado todo o contato há anos. Enquanto organiza os pertences, Shu encontra mensagens antigas no celular da mãe, reforçando a distância emocional que existia entre elas. Em certo momento, um armário se abre sozinho, revelando uma imagem de Jesus e uma cruz vermelha. A cena a deixa visivelmente abalada, e Mila precisa ajudá-la. Também descobrimos que Mila está grávida e que Shu trabalha como cuidadora. Ela acabou aceitando um emprego em uma vila isolada no interior da Irlanda. Mila não gosta da ideia, mas o casal precisa do dinheiro. Pouco tempo depois, Mila deixa na rodoviária e Shu segue viagem. Ao chegar à pequena vila, ela pede informações a um morador local. O homem, falando em irlandês, faz um alerta assustador. Manda que ela vá embora dali. Mesmo assim, decide continuar. Durante o trajeto, ela vê rapidamente um garoto caminhando ao lado de uma cabra, mas não dá importância e segue viagem. Próximo à residência, encontra uma árvore cheia de objetos pendurados de forma estranha, criando uma sensação imediata de desconforto. Ao chegar, bate na porta várias vezes, mas ninguém responde. Isso já era esperado, afinal apenas uma senhora idosa e muito doente vive ali. Pela janela, Shu vê uma cadeira de rodas caída e teme que algo grave tenha acontecido. De repente, a velha aparece. Irritada e desconfiada, ela exige saber quem está do lado de fora. Shu explica que é a nova cuidadora, mas a idosa não demonstra nenhuma confiança. Quando perguntam se está tudo bem, aparece para outro cômodo. Sem alternativa, Shu quebra o vidro da porta para entrar e verificar a situação. Lá dentro, um detalhe chama sua atenção. Uma porta vermelha localizada no porão. Segundo antigas crenças irlandesas, a ferradura é usada para afastar o azar e proteger contra forças malignas. A velha fica observando Shu pelas costas, mas acaba derrubando algumas sementes no chão e entrega sua posição. Enquanto tenta subir as escadas com dificuldade, Shu recolhe tudo e limpa a bagunça. Peg imediatamente faz um comentário debochado, perguntando se foi para isso que ela veio. Sem perder a calma, Shu responde que está ali para cuidar dela, mas logo fica claro que Peg é uma mulher difícil de lidar. Essa senhora é a mesma Peg que desapareceu misteriosamente no início do filme. Quando pede um cigarro, Shu hesita, mas acaba entregando. Mais tarde, ao tentar ajudá-la no banho, Peg rejeita qualquer contato e insiste que consegue fazer tudo sozinha. Enquanto a idosa se troca, Shu percebe várias cicatrizes antigas espalhadas por suas costas. Mesmo curiosa, ela prefere não tocar no assunto. Depois disso, Peg diz que Shu pode dormir onde quiser na casa. Mais tarde, Shu tenta usar o telefone fixo para ligar para Mila, mas a linha não funciona corretamente. Em vez disso, ela recebe uma ligação da agência de enfermagem. Durante a conversa, seu supervisor revela algo que ela não sabia completamente. Peg sofre de demência, paranoia e delírios frequentes. Ele admite que Shu talvez não tenha toda a qualificação necessária para lidar com um caso tão complicado, mas pergunta se ela consegue continuar. Precisando do trabalho, ela aceita o desafio. Enquanto ainda está ao telefone, Peg aparece de repente e pergunta com quem ela estava falando.
Shu responde que era a agência. Na hora de dormir, lá dentro, ela vê uma fotografia do marido de Peg. A idosa conta que ele tirou a própria vida. E sem demonstrar emoção alguma, afirma que ele foi uma grande decepção. Shu também percebe algo bastante estranho. Objetos aleatórios foram colocados perto de portas e janelas. Durante a conversa, Peg pergunta se Shu é casada. Quando descobre que ela está prestes a se casar com Mila, uma mulher ucraniana, demonstra pouca reação. Ao saber da gravidez de Mila, Shu explica que a gestação aconteceu com a ajuda de uma amiga. Então Peg faz um comentário inesperado. Ela diz que as mulheres carregam o maior peso da vida. Fala sobre casamento, gravidez, filhos e responsabilidades. Pela primeira vez, a velha parece mostrar um lado mais humano. Depois de colocá-la na cama, Shu sai para ligar para Mila. Enquanto conversa, ela para perto daquela árvore cheia de objetos pendurados. De repente, sente uma presença atrás dela, mas não há ninguém. De volta a casa, a curiosidade fala mais alto. Shu tenta abrir a misteriosa porta vermelha do porão, mas ela continua trancada. Ela vai tomar banho. Só que durante o banho algo assustador acontece. Primeiro ela ouve sussurros, depois gritos altos ecoam pela casa. Shu corre imediatamente até o quarto de Peg. A velha está em pânico durante o sono, como se estivesse presa em um pesadelo terrível. Shu lhe dá um remédio para acalmá-la. Mesmo assim, Peg continua agitada e diz algo muito estranho. Ela afirma que gosta de ouvir música porque eles estão sempre ouvindo. Confusa, Shu pergunta quem são eles. A resposta é inquietante. Peg aponta para baixo e diz que eles moram lá embaixo. Shu descarta tudo como mais um delírio causado pela doença. Na manhã seguinte, Shu prepara o café da manhã e cuida da velha como de costume. Em determinado momento, Peg pede um copo d'água. Enquanto Shu sai da cozinha para buscar, a velha aproveita para despejar uma quantidade absurda de sal na comida dela. Quando volta e prova o café da manhã, Shu claramente percebe o gosto horrível, mas não faz confusão. Mais tarde, ela conversa com Mila por videochamada e depois vai até a vila comprar alguns suprimentos. Lá, os moradores fazem vários alertas. Todos dizem que Peg é uma mulher estranha e que vive afastada da comunidade. No caminho de volta, anos atrás, Peg chegou a ser internada em um hospício. Quando Shu retorna para casa, encontra a velha furiosa. O motivo? Um rato entrou no local. Peg culpa Shu imediatamente. Segundo ela, isso aconteceu porque a cuidadora mexeu nos objetos que protegiam a porta do porão. Sem discutir, Shu pede desculpas, pega o animal e o joga para fora. Mas naquela noite as coisas ficam muito mais sombrias. Enquanto dorme, no pesadelo, Shu atravessa a misteriosa porta vermelha e se vê diante de figuras usando máscaras assustadoras. Em seguida, encontra algo ainda pior. O corpo de sua própria mãe. Quando se aproxima para tocá-la, a mulher abre os olhos e a agarra de repente. Como se isso não fosse suficiente, Mila também aparece na visão. Shu acorda aos gritos. Tentando recuperar a calma, ela toma seus remédios e vai verificar como Peg está. Mas a velha volta a fazer um alerta perturbador. Ela diz que, se Shu não tomar cuidado, eles vão levar as duas embora. Mais uma vez, fala sobre eles, mas continua sem explicar exatamente quem são. Desta vez, porém, Peg resolve contar um pouco mais sobre seu passado. Ela revela que foi obrigada a se casar, e que na noite do casamento foi levada por aquelas entidades que vivem embaixo da casa. Segundo ela, seu marido fez algum tipo de acordo para trazê-la de volta, só que o resultado foi uma punição cruel. As cicatrizes espalhadas por suas costas seriam consequência disso. Shu continua acreditando que o marido foi o verdadeiro responsável, mas Peg insiste que não. Foram eles, os seres que vivem lá embaixo. A velha ainda afirma que existe um campo subterrâneo coberto de sangue sobre aquela propriedade. Em seguida, ela pergunta a Shu se ela sabe o que é sofrer uma punição. Pela primeira vez, Shu decide se abrir. Ela mostra cicatrizes em suas mãos e revela que foram causadas por sua própria mãe. Durante a infância, era constantemente castigada em nome da religião sempre que cometia algum erro. E também descobrimos que sua mãe tirou a própria vida. Ao ouvir aquilo, Peg parece genuinamente comovida. Pela primeira vez, cria uma conexão com Shu e pede que ela durma ao seu lado naquela noite.
Na manhã seguinte, as duas conversam normalmente. Shu volta a ouvir ruídos estranhos vindos do porão. Ela decide entrar. Lá dentro encontra um antigo álbum de casamento de Peg e vários recortes de jornal sobre seu desaparecimento. As reportagens sugerem que o principal suspeito era justamente o marido dela. De repente, a porta bate com violência. O porão inteiro é tomado por uma iluminação vermelha assustadora. Então Shu vê uma figura se aproximando. É sua mãe, vestindo exatamente a mesma roupa que usava antes de morrer. Tomada pelo pânico, Shu corre desesperadamente até conseguir abrir a porta. Mas quando olha para trás, não existe ninguém ali. Ela fecha o porão e corre para tomar seus remédios. Mais tarde, tentando espairecer, sai para fumar e encontra novamente o garoto da cabra. Quando ele faz uma pergunta inocente sobre o animal, Shu explode de irritação e manda o menino embora. Pouco tempo depois, ela recebe um pacote enviado por Mila. Dentro estão alguns pertences que pertenciam à sua mãe. Mila acreditava que aquilo poderia ajudá-la a fazer as pazes com o passado. Mas acontece exatamente o contrário. Tomada pela raiva, Shu entra em discussão com Mila. Num acesso de fúria, ela corta o vestido da mãe em pedaços e o joga no fogo. Observando tudo, Peg faz um comentário direto. Segundo ela, ninguém consegue fugir do próprio passado. Tentando se estabilizar emocionalmente, Shu procura seus remédios. Só que eles desapareceram. Logo descobre que foi Peg quem os jogou fora. Desesperada, ela corre até uma farmácia e usa a receita da própria velha para conseguir mais comprimidos. Na cabeça dela, todas aquelas visões e acontecimentos sobrenaturais são apenas sintomas de seus problemas psicológicos. Ela recebe uma mensagem enviada pelo celular da mãe morta, e, por mais que tente, não consegue apagá-la. Ela corre de volta para casa. Ao chegar, encontra uma mulher desconhecida parada do lado de fora. Ela convida a mulher para entrar e tenta convencer Peg a abrir a porta do quarto. Só que a idosa se recusa. Enquanto procura as chaves, a mulher fica parada, cheirando a porta como se estivesse rastreando alguma coisa. Quando finalmente consegue abrir o quarto e se vira para chamá-la. A mulher desapareceu. Confusa e assustada, Shu tenta seguir em frente. Mais tarde, a agência de cuidados entra em contato. Eles afirmam ter recebido o relatório da supervisora e perguntam por que Peg foi deixada sozinha. O problema é que Shu nunca viu supervisora nenhuma. Mesmo assim, promete que isso não acontecerá novamente. Cada vez mais perturbada, ela retorna ao porão em busca de respostas. Lá encontra uma pasta escondida entre os objetos antigos. Ao abrir, fica completamente chocada. Dentro existem recortes de jornal sobre a morte de sua própria mãe. Mas isso não é o pior. Entre os documentos também estão as notícias sobre o desaparecimento de Peg. De alguma forma, os dois casos estão ligados. E a resposta para tudo parece estar escondida naquele lugar maldito. Enquanto tenta entender tudo o que acabou de descobrir, Shu volta a ouvir barulhos estranhos vindos da porta vermelha do porão. Parece que alguém está tentando sair de lá. Ela fecha a porta, mas segundos depois ela se abre sozinha. Shu fecha novamente. O ciclo se repete várias vezes até que Peg aparece. No mesmo instante, os ruídos param. A velha então faz um pedido inesperado. Ela manda Shu ir embora na manhã seguinte. Segundo Peg, ela não sabe exatamente por que aquelas criaturas estão atrás dela. Shu decide que já teve o suficiente. Ela resolve partir. No dia seguinte, ela vai até a clínica entregar alguns documentos relacionados aos cuidados da idosa. Mas ao abrir a pasta, encontra algo perturbador. Entre os papéis existem símbolos estranhos rabiscados por toda parte. E uma frase escrita repetidamente: "Eu não vou te morder." Exatamente a mesma mensagem que sua mãe enviou pouco antes de morrer. Tomada pelo pânico, abandona o local imediatamente. Mais tarde, em uma loja da vila, alguns funcionários fazem comentários sarcásticos sobre ela se preocupar tanto com dinheiro. Já emocionalmente esgotada, Shu perde a paciência e confronta todos ali. No caminho de volta, sente novamente a presença da mãe atrás dela. Quando se vira, não há ninguém, mas algo está mudando. Sem perceber, ela começa a mancar da mesma forma que sua mãe mancava. Pouco depois, encontra novamente a misteriosa cabra observando-a à distância. Ao retornar para casa, uma descoberta muda tudo.
Enquanto analisa alguns documentos antigos, Peg finalmente entende a verdade. A mãe de Shu era sua filha. Isso significa que Shu é sua neta. A revelação deixa a velha completamente abalada. Quando Shu chega, Peg decide contar toda a verdade. Ela explica que, após seu desaparecimento, seu marido fez um acordo para recuperá-la. Mas o preço exigido foi terrível. Eles poderiam levar a filha do casal. A criança foi enviada para longe na tentativa de protegê-la. Só que o acordo nunca foi realmente cumprido. E agora a dívida voltou para ser cobrada. Desta vez querem Shu. Para Shu, tudo aquilo parece a história de um culto fanático que controla a região há décadas. Mas antes que consiga processar tudo, alguém bate na porta. Ao olhar pelo visor, ela vê a mesma mulher estranha que apareceu anteriormente. Desta vez, a visitante repete sem parar: "Eu não vou te morder." Shu se recusa a abrir. Então algo ainda mais assustador acontece. Ela escuta a voz de Peg vindo do porão, mais especificamente atrás da porta vermelha. A velha parece estar conversando com alguém. Desesperada, Peg implora para que levem ela em vez de Shu. Ela está tentando fazer uma troca. Quando Shu tenta impedi-la, Peg diz que essa é a única maneira de salvá-la. Sem hesitar, a velha abre a porta vermelha. Cantando baixinho, atravessa o portal. Do outro lado, ela vê seu marido. Então a porta se fecha. Shu corre para abri-la, mas não consegue. Até que de repente ela se abre sozinha. Peg reaparece, mas está gravemente ferida. Mal conseguindo respirar, ela diz que eles não a querem mais. Entre lágrimas, pede desculpas por não ter conseguido proteger a neta. Shu tenta procurar ajuda imediatamente, mas ao sair de casa descobre algo estranho. A cidade inteira está vazia. Todos estão participando de um festival local. Então surge uma figura mascarada. É o garoto que ela viu diversas vezes ao longo da história. Ele toca um instrumento enquanto observa Shu. Logo depois, outras figuras mascaradas aparecem ao redor e começam a persegui-la. Aterrorizada, Shu corre de volta para casa. Lá dentro, volta a ouvir a voz de Peg. Ao subir as escadas, encontra a velha em estado crítico. Vozes surgem do lado de fora. Elas afirmam ser moradores oferecendo ajuda, mas Peg insiste para que Shu não abra a porta. Segundo ela, não se pode confiar em ninguém. Enquanto tenta resistir ao medo, Shu começa a ser consumida por visões. Ela vê a mãe castigando-a durante a infância. Vê crucifixos, imagens religiosas, lembra dos traumas que sofreu, e revive o momento em que sua mãe tirou a própria vida. A realidade começa a se desfazer diante dos seus olhos. Peg chama por ela, mas Shu já não consegue ouvir. Convencida de que sua morte resolverá tudo, Peg toma uma decisão extrema. Ela tira a própria vida acreditando que isso encerrará o pesadelo. Mas está errada. Quando Shu encontra o corpo da avó, desmorona completamente. Pouco depois, uma nova voz surge do lado de fora. É Mila. Ela implora para que Shu abra a porta, mas Shu não cai na armadilha. Depois de tudo que viveu, acredita que seja mais uma ilusão criada pelas criaturas. Então o silêncio toma conta do lugar. Quando finalmente sai para verificar, encontra algo que muda tudo. O anel de Mila e o carro dela está estacionado ali perto. Nesse momento, Shu entende a verdade. Mila realmente esteve ali. Barulhos voltam a ecoar atrás da porta vermelha. Então um vestido de noiva surge diante dela. A mensagem é clara. Eles levaram Mila, e existe apenas uma maneira de recuperá-la. Ela veste o vestido de noiva, retira sua aliança, desce ao porão. Ao cruzar a porta vermelha, entra em um lugar impossível de explicar. Um mundo estranho e surreal. Figuras mascaradas a cercam e a conduzem por um enorme campo verde. Então colocam algo sobre sua cabeça. Ao olhar para o horizonte, Shu vê uma criatura com grandes chifres observando tudo do topo de uma colina. Nesse momento, sangue começa a escorrer pelos olhos de Shu, chorando, implorando para que devolvam Shu.